Alegria grande de podermos hoje, nesse dia 8 de fevereiro, celebrarmos Santa Baquita e com ela celebrarmos a nossa casa de Moçambique, que tem o nome de Santa Baquita. Essa santa que sofreu tanto, mas que soube transformar o seu sofrimento em perdão e misericórdia, tornou-se uma grande padroeira da misericórdia de Deus. Queremos começar essa Lexio mergulhando no nosso livro de vida e hoje no número 62, um número muito bonito que diz: Cristo, o Verbo, abre o nosso espírito à inteligência das Escrituras. Então, recebemos não só a sede de compreender as Escrituras, mas também recebemos esse dom que abre a nossa inteligência, o nosso espírito à inteligência das Escrituras. A comunidade é uma comunidade escola, pois cada dia entra na escola de quem traz o nome, o Verbo. É Ele, o Cristo, o Verbo, que vem abrir-nos à inteligência das Escrituras. Lucas 24, então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras. O Verbo é o único livro. Nele encontramos a pessoa, o coração das Escrituras. Apocalipse 5, vi depois, na mão direita daquele que estava sentado no trono, o livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, ou sob a terra, era capaz de abrir nem de ler o livro. E eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e os seus 7 selos. Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo, nos fala São Jerônimo. É pondo-se de joelhos humildemente com o coração, que o coração se abre à escuta do Espírito Santo. A humildade do Verbo que se inclinou sobre a humanidade e se fez carne, encontra o seu acolhimento na humildade de um coração que acredita. A exemplo de Maria de Betânia, em comunidade e pessoalmente, peçamos juntos ao Espírito Santo esse coração de escuta. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Quando as Escrituras se abaixa para usar as nossas pobres palavras, é para que das coisas que nos parecem perto, nos faça subir aos poucos, como que por degraus, até à sublimidade. São Gregório Magno. Então, que bonito esse número 62, que vai falar com que recebemos não só a sede pela palavra de Deus, mas também um dom que vai nos fazer entrar na inteligência das Escrituras. Nós somos uma comunidade escola, mas é uma comunidade que está permanentemente na escola daquele que é o nosso mestre, que é o Verbo. É Ele que vem abrir-nos a inteligência das Escrituras. E qual é o nosso único livro? É o Verbo, é Ele mesmo, esse livro. É tão bonito Apocalipse 5, né, com essa imagem desse livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, que ninguém é digno de abrir. De fato, o livro é o próprio Cristo, Verbo feito carne. E São Jerônimo vai nos alertar muito profundamente que, se ignoramos a palavra de Deus, ignoramos o próprio Cristo. Por isso, toda a insistência de conhecermos a palavra, de meditarmos a palavra, para meditarmos e amarmos nosso Senhor. Como é a atitude daquele que quer amar nosso Senhor, que quer conhecer a palavra? Tem que ser uma atitude de humildade, uma atitude de estar de joelhos. A exemplo de Maria de Betânia, nosso fundador recentemente dizia: antes de ser Maria de Betânia, temos que ser Marta de Betânia, mas a pessoa que se doa pelo Senhor, ela vai ser conduzida a essa intimidade, a esse estar de joelhos aos pés do Senhor. E ela escuta a palavra do Senhor. A palavra que vai falar com as nossas próprias palavras de forma simples para que nós compreendamos, mas quer nos fazer subir pouco a pouco esses degraus mais sublimes da união mística com o Senhor. Hoje, nesse dia 8 de fevereiro, no nosso compêndio da Lexio Divina, o diácono vai dizer: a consciência humana é apercebida como um santuário único e é o lugar onde Deus se revela. Então, que bonito perceber que dentro de cada um de nós, na consciência humana, temos esse santuário interior onde Deus vai se revelar a cada um de nós e onde Deus vai nos iluminar
e dar-nos a compreensão das suas escrituras. Hoje, 1 Reis 8, Salomão postou-se diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos do céu e disse: Senhor, Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti lá em cima nos céus, nem cá embaixo sobre a terra. A ti que és fiel à aliança e conservas a benevolência para com os teus servos, quando caminham de todo o coração diante de ti. Mas será verdade que Deus habita com os homens nessa terra? Se os céus e os céus dos céus não te podem conter, muito menos esta casa que construí. Sê atento à prece e à súplica do teu servo, Senhor meu Deus. Escuta o clamor e a prece que o teu servo faz hoje diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar do qual tu dissestes, meu nome estará lá. Ouve a prece que o teu servo fará neste lugar. Escuta as súplicas do teu servo e do teu povo Israel. Quando orarem neste lugar, escuta do lugar onde resides. No céu, escuta e perdoa. É bonito perceber essa insistência de Salomão, que se põe na presença do Senhor e que estende as mãos para o alto, orando e suplicando a presença de Deus. Deus que é um Deus fiel, Deus que é um Deus que caminha com o seu povo, Deus que guarda a benevolência. Esse atributo de Deus, ele é muito importante. Benevolência, benevolere, ver o bem. Deus olha para cada um de nós e vê o bem. E ele vai fazer essa súplica. Será possível que Deus habita com os homens nessa terra? Será possível que Deus ele tenha se dignado descer até a presença e até a permanência numa moradia? Escuta do lugar onde resides, escuta e perdoa. Grande graça que nós temos é que nós sabemos que sim, Deus desceu, Deus se encarnou, Deus permanece no meio de nós, através da sua presença real no tabernáculo, e aí é o lugar onde eu posso fazer a experiência, como Salomão, a experiência da sua benevolência, a experiência de que Ele é um Deus que escuta e que perdoa. Salmo 83, minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontrou uma casa e a andorinha um ninho para si, onde põe seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, meu Rei, meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa. Eles te louvam sem cessar. Vê o nosso escudo, ó Deus. Olha a face do teu Messias. Sim, vale mais um dia em teus átrios que milhares a meu modo. Ficar no umbral da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Vale mais um dia na casa do Senhor do que milhares a meu modo. Tão importante essa constatação do salmista. Quantas vezes queremos viver a nossa vida ao nosso modo, do nosso jeito, da forma que nos parece boa, mas experimentamos que se para isso nos afastarmos da casa do Senhor, de nada valerão todos esses dias. Um dia na casa do Senhor, permanecer na comunhão com o Senhor, permanecer na presença real do Senhor, vale mais do que tudo. Marcos 7, ora os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém se reuniram à volta de Jesus. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus com efeito e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergirem e de muitos outros costumes que observam por tradição. Lavagem de copos, de jarros, de vasos, de metal. Os fariseus e os escribas o interrogaram. Por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Então ele lhes disse, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, as doutrinas que ensinam são mandamentos humanos.
Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E dizia-lhes: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus, para não observar a vossa tradição. Com efeito, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e aquele que maldisser pai ou mãe certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: os bens com que eu poderia te ajudar são corbã, isto é, a oferta sagrada, vós não o deixareis de fazer nada por seu pai ou sua mãe. Assim invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes, e fazeis muitas outras coisas deste gênero. Esta palavra de Marcos 7 parece ter sido escrita para os dias de hoje. Tanta gente tradicionalista, apegada à letra das tradições que matam, e esquecem a profecia, e esquecem o amor, e esquecem a comunhão que a palavra de Deus nos ensina a viver. Jesus vai ser muito rígido, não porque ele esteja contra a tradição das purificações, de lavar as mãos antes de comer, claro que Jesus não é contra isso, mas ele é contra um espírito picuinhas, que vai se focalizar nas tradições e não vê o espírito da lei. Hoje temos muitas situações assim. Pessoas que acham que devemos voltar ao passado, que devemos voltar a uma visão tradicionalista da igreja e que perdem completamente a capacidade de encararem a palavra de Deus, a capacidade de trazerem essa novidade que o Espírito Santo faz novas todas as coisas. O Senhor, ele vai corrigir esses homens, chamando eles de hipócritas, isto é, alguém que faz teatro, alguém que se serve da palavra de Deus, finalmente para defender os seus interesses. Na hora de ajudar os seus pais, vão dizer que é dinheiro sagrado e que não podem ajudar. Quer dizer, não entendem nada do Evangelho, não entendem nada da palavra que nos conduz ao amor, que nos conduz à comunhão. Se você vir alguém que diz mal do Papa, fuja dessa pessoa. Porque aí se prova o espírito do Evangelho. O espírito do Evangelho nos leva sempre à comunhão, ao amor, à benevolência. Alguém que só critica e vê o mal, cuidado. Cuidado, porque não é inspirado pelo Espírito Santo. Hoje temos dois santos muito bonitos, São Jerônimo Emiliani, que nasce em Veneza em 1486, e vai empreender uma carreira militar e, ao ser preso, faz um voto a Maria em troca da sua liberdade. É liberto e dedica-se então aos órfãos, fundando a Companhia dos Servos dos Pobres. Depois, em 1511, durante o assédio da fortaleza de Castel Novo de Quero, ao longo do rio Piave, Jerônimo vai ser preso pelo inimigo. E, de novo, ele se lembra dessa experiência de reclusão que vai durar apenas 30 dias, mas que vai mudar completamente a sua vida. Ao sair da prisão, ele não esquece o voto que ele fez à Virgem Maria e então começa a ler a palavra de Deus. E ao ler a palavra de Deus, começa a cuidar dos doentes, daqueles que tinham sido contaminados pela doença que assolava como uma epidemia Veneza naquela época, e muitos órfãos, entre os quais 3 sobrinhos seus, ele vai criar essa obra para cuidar dos órfãos. Ele vai ser conhecido e canonizado em 1767 e conhecido como padroeiro da juventude abandonada. Podemos justamente pedir a São Jerônimo Emiliani que cuide de tantos jovens órfãos, também por esta pandemia, milhares e milhares de crianças que ficaram sem os seus pais e que sejam protegidos, educados, guardados na fé. E Santa Baquita, essa santa extraordinária, que nasce no Sudão em 1869, ela vai viver a dureza, os horrores da escravidão, e o seu nome significa afortunada. O nome dela não foi dada pelos os pais, mas por aqueles que a compraram. O cônsul italiano que vai comprá-la vai entregá-la a uma família amiga em Veneza e ali ela vai se tornar a babá da filha mais nova.
No meio de muitos sofrimentos, Santa Baquita, a história dela é impressionante, de tantas humilhações, tantos sofrimentos, vemos um coração visitado pelo amor de Deus. Esta família que vai ter que voltar à África por causa dos negócios, vai fazer com que a babá e a filha fossem entregues aos cuidados das irmãs de Santa Madalena Canossa. E aí, é aí que Santa Baquita vai conhecer o Evangelho e vai se apaixonar cada vez mais por ele. Aos 21 anos, ela vai receber o batismo e depois ela cresce nessa intimidade de oração, cresce nesse amor de permanecer no convento e de ser religiosa. Vai ser acolhida e vai ser caracterizada por esse grande sorriso nos lábios, por essa intimidade com o Senhor. Ela chamava o Senhor do meu patrão, e esse patrão era um patrão muito bom, que não a escravizava, mas que a amava. Ela é canonizada por João Paulo II no ano 2000 e é justamente essa mulher padroeira de todos aqueles que, tendo sofrido alguma escravidão, são libertos, são livres, descobrem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Peçamos de verdade nesse dia que as nossas irmãs que estão em Moçambique, trabalhando com tantas pessoas que viveram tantas formas de escravidão, que através do patrocínio de Santa Baquita e também de São Jerônimo possam ajudar os mais pobres, ajudar aqueles que mais precisam da presença de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que os nossos santos nos ajudem a sermos cada vez mais unidos ao Senhor, escutando a sua palavra e experimentando a sua benevolência.